Neste momento nós celebraremos a ceia do Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, versos 26 a 30. Nos diz assim o evangelista Mateus, quando Jesus instituiu a ceia. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Meus irmãos, este é um dia santo, porque é o dia do Senhor, é o dia que nós celebramos a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E nós temos a oportunidade de também celebrar este sacramento que o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu. A ceia do Senhor é um momento santo, é um momento espiritual, em que todos nós devemos nos preparar para este dia. Quando nós recebemos então o nosso boletim informativo e vemos ali que tem ceia do Senhor, nós devemos ir com os nossos corações voltados para isso. E não cair de paraquedas neste momento que é santo. Nós precisamos santificar o Senhor Deus no nosso coração. Porque no momento que nós participamos do corpo do Senhor Jesus Cristo e do vinho que é oferecido a nós no momento da ceia do Senhor, nós estamos fazendo aqui um ato sagrado. Os elementos que nós comeremos, o pão e o vinho, são elementos comuns. É pão, é vinho. Nós não cremos naquilo que o catolicismo romano ensina sobre a doutrina da transubstanciação, de que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas o pão e o vinho selam promessas maravilhosas para nós. E por meio da pregação da palavra, da instrução da palavra do Senhor, nós somos instruídos. E esse meio de graça age sobre nós por meio do poder do Espírito Santo. Então assim nós somos elevados às regiões celestiais e nós podemos então ter comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma coisa importante porque quando nós tratamos sobre a natureza da igreja, nós tratamos sobre a doutrina da eclesiologia, nós entendemos que basicamente a definição da natureza da igreja dentro da concepção da teologia reformada é de que a igreja é a comunhão dos santos em torno do Senhor Jesus Cristo. E por isso é a comunhão dos santos em torno da mesa do Senhor Jesus Cristo, em que nós superamos todas as nossas individualidades, as nossas diferenças, as nossas ofensas uns contra os outros por meio do perdão que nós podemos oferecer, por meio do perdão que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. E assim nós podemos compartilhar de um mesmo momento. Nós comungamos neste momento uns com os outros e com o Senhor Jesus Cristo. E por isso nós precisamos, neste momento, em contrição, confessar os nossos pecados. Sabendo que todos nós somos pecadores, passíveis de condenação, mas que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, nenhuma condenação há mais para estes. Porque foram justificados por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos constrangidos pela advertência que a palavra de Deus nos traz. Paulo aos Coríntios fala que quem come e bebe indignamente ou de modo indigno é réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse é um momento que nós não podemos participar sem exercitar o nosso coração e a nossa mente. Sabendo que tantas vezes nós quebramos os mandamentos do Senhor, seja por ações em que nós ofendemos uns aos outros, em que nós dizemos o que não deveríamos dizer, pelas vezes que nós somos dissimulados uns com os outros, pelas vezes que nós cometemos pecados que estão no nosso coração e que nós carregamos isso ao longo do tempo. Muitas vezes sentimentos que deveriam ser tratados à luz da palavra de Deus e nós deveríamos ter arrependimento por essas coisas e nós não temos. Quando nós lemos o Diretório de Culto de Westminster, um dos documentos elaborados pela Assembleia de Westminster, nós vemos ali dois movimentos que os teólogos de Westminster pensaram. Um deles é que o ministro do Evangelho deve advertir todos aqueles que se achegam à mesa do Senhor Jesus,
sabendo que este é um momento santo, que quem come e bebe indignamente é réu do corpo do Senhor Jesus. E por isso, os impenitentes, os escandalosos e aqueles que têm pecados não tratados não devem se aproximar da mesa do Senhor. Mas também os teólogos de Westminster dizem que o ministro do Evangelho deve também instruir ao povo de Deus que, estimulando a sua fé no Senhor Jesus Cristo, arrependidos do seu pecado e crendo que os elementos do pão e do vinho selam as promessas do Evangelho para nós somos chamados graciosamente a participar deste pão e deste vinho, que é oferecido a nós e será servido pelos presbíteros e pastores da igreja. Portanto, nós neste momento celebraremos a vitória do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e o meio pelo qual nós temos salvação. Este meio gracioso que não somente é um momento simbólico, mas é um momento espiritual em que as nossas almas são alimentadas pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, ore ao Senhor Deus neste momento, pensando a respeito dessas coisas. Eu gostaria que você orasse então, confessando seus pecados, estimulando o seu pensamento diante de Deus.